nesse talk aqui a gente vai falar sobre arquitetura de microserviços, né? Que é um tema aí que está em alta, né? Então, um dos nossos principais expertises aqui na Devires, né? E que está tendo muito procura atualmente. Só um minutinho. Bom, então, só me apresentar rapidamente aí, né? Para quem não me conhece, é o pessoal de fora da Devires. Eu atuo como head de arquitetura aqui na Devires, né? Então, tem alguns anos aí de mercado de TI, né? Comecei como engenheiro de software, depois arquiteto de integrações, arquiteto SOA, daí tive alguns cargos de liderança também na área de arquitetura e faz aí uns 4 anos já que fundamos a Devires, né? E a Devires hoje, para quem não conhece o portfólio, né? Ela é uma empresa de TI que nós fazemos projetos nos principais pilares aí da transformação digital, né? Então temos projetos de Agile, né? Então, desenvolvimento ágil através de squads, né? Construímos produtos digitais aí para os nossos clientes. Temos pilares de DevOps, né? Onde trabalhamos com arquiteturas de DevOps, montamos automações, pipelines de build, deploy, infra as code. Temos o pilar de microserviços, que foca muito em arquitetura, né, de microserviços, implementação de domínios, APIs, containers, service mesh, que é o que a gente vai falar um pouco hoje. Temos uma vertical focada em dados, que foca nos temas relacionados a Big Data, Analytics, visualização de dados, de forma geral. E temos os pilares de cloud, que é onde a gente desenvolve nas 4 principais provedores de cloud, né, AWS, Azure, Google e Oracle. Bom, então para começar aqui nossa talk, né? Para quem não está tão familiarizado, né, por que surgiram, né, os microserviços, né? Então aqui eu tenho um exemplo de como que é uma aplicação tradicional, né, que vocês costumam ver geralmente nas empresas. Então aqui é um exemplo de uma aplicação de e-commerce, né, fictícia aqui só para a gente brincar, né? Então eu tenho uma aplicação de e-commerce, geralmente ela roda num application server, né, que é um WebLogic, ou um JBoss, ou um Tomcat, né, ou um IIS da Microsoft. É, nesse application server, geralmente eu tenho o binário da minha aplicação, né, que é um pacote, se for Java, por exemplo, né, um pacote AR, um pacote WAR, né, ou meu pacote de aplicação Microsoft, né, enfim. É um pacotão, né? E aí dentro desse pacotão, geralmente eu tenho os módulos da aplicação, né? Então, por exemplo, eu tenho módulos de busca, módulos de carrinho, né? Módulos de catálogo, por exemplo, e módulos de pedido. Porém, tá tudo dentro, fica tudo dentro dessa aplicação monolítica, né? Num pacote único. E aí, geralmente, ela interage com o banco de dados, né? Para fazer as gravações. Interage com serviços externos, por exemplo, para chamar web services, né? De pagamento, de frete, né, esse tipo de coisa. E aí, geralmente, eu tenho um load balancer na frente, né, porque aí, geralmente, as empresas têm mais de um application server, né, para caso um caia, o outro assuma, né, também para fazer balanceamento de carga. E esse load balancer faz o balanceamento de carga aqui nas instâncias, né, da aplicação. E aí, geralmente, quando a gente põe uma lupa, né, nesse pacotão aqui, geralmente ele está separado através de camadas técnicas, né, então tem lá a camada de apresentação, camada de negócio, camada de acesso a dados, né, o famoso DAO, e aí o banco de dados, né. Então essa aqui é a cara de uma aplicação monolítica convencional, né, que a gente vê por aí.
E aí, quando que a gente começa a ver as deficiências dessa arquitetura, né? Então, por exemplo, muitas vezes no e-commerce, o meu módulo de busca, ele é muito requisitado, né? Tem, por exemplo, 1000 requests por segundo aqui, e as empresas, os usuários requisitam muito a parte de busca, né? Já a parte de carrinho, por exemplo, ele pode ser uma funcionalidade que ela tem pouco acesso, né? Porque não é todo mundo que põe coisas no carrinho, mas por outro lado ela usa muito a CPU, né? Fica calculando desconto, fica calculando frete, então ela tem essa característica. Por outro lado, o módulo de catálogo, ele, onde ficam, né, as informações dos produtos, as fotos, os preços, ele é um módulo que geralmente eu tenho muita leitura, né? Porque ele toda vez eu mostro, né, produtos na tela, porém eu tenho pouca escrita, né? É muito pouco comum alguém alterar a descrição de um produto, né? Ou alterar a foto de um produto. E já o módulo de pedidos, né, é um módulo que é o contrário, né? Eu tenho muita escrita porque as pessoas fazem muitos pedidos, né? Porém eu tenho pouca leitura, né? Raramente o pessoal entra para ver o status do pedido, né? Então, então aqui é um exemplo, né, de módulos totalmente diferentes, que têm requisitos totalmente diferentes, né, empacotados na mesma aplicação. E aí a mesma coisa acontece no banco, né? Acaba que a aplicação tem um banco único que fica tudo lá dentro. Aí esse banco ele geralmente é super pesado, né? Roda processo batch aqui junto, gera lock, gera concorrência. E por outro lado, os serviços externos também, né? De repente um parceiro de pagamento cai, fica fora do ar. Eu estou sujeito a ter falhas de conectividade, né? E a mesma coisa acontece com as camadas, né? Essa modularização das camadas em aspecto técnico, né, que a gente fala, né? Ela é altamente pobre, né? Porque eu crio camadas horizontais aqui, né? Então eu não vejo a funcionalidade, eu vejo o aspecto técnico. Aí acaba que eu fico com uma pastinha de DAO, por exemplo, com 100 classes de DAO, fico com uma pastinha de business com 200 objetos de business, né? E acaba que fica muito bagunçado, né? Dessa forma. Então esses são os problemas que geralmente a gente tem numa aplicação monolítica. E aqui para descontrair um pouco, né? Como que a gente identifica, né, os monolitos da nossa empresa, né? Quais são as frases clássicas que o pessoal fala, né? Então, eu já vi casos, por exemplo, que para você fazer o deploy de uma aplicação, o pacote tinha 100 mega, né? E aí só para baixar esse pacote do repositório demorava vários minutos. E aí quando você ia fazer deploy desse pacote no servidor também demorava vários minutos só para fazer o deploy. Aí tem casos também que você precisa escalar uma parte da aplicação e aí tem que pedir para a infra subir um servidor inteiro, né? Porque como a aplicação é monolítica, você só escala subindo novos servidores, né? Você escala por replicação. Você não consegue escalar só um pedacinho da aplicação, né? Aí tem o famoso texto também que fala que qualquer coisinha que a gente queira mudar no HTML, daí eu tenho que fazer uma Gmood, né, tal, gerar aquele pacotão de 100 mega novamente, né? Então qualquer mudança, por mais simples que seja, você tem que reempacotar tudo e fazer deploy de tudo de novo, né? O que é um baita risco, e aí, por ser um baita risco, daí você só pode fazer em determinadas datas, em determinados horários de madrugada, né? Uma operação super complexa. Isso aqui é muito comum também, ninguém sabe fazer o build, às vezes, dessas aplicações. Então é muito comum você chegar na empresa e aí você precisa de um manual para fazer o build da aplicação, só uma determinada pessoa sabe fazer.
um manual de 50 passos para fazer um build, né? Você tem que seguir a ordem correta, senão o pacote não puxa o outro e não sei o quê. Então elas têm essa característica. Outra característica muito clássica, né? Você mexe numa coisa e quebra outra. Tá tudo altamente amarrado. Isso aqui é clássico dos javeiro antigo, né? Tecnologias antigas, defasadas, coisa que você nunca consegue atualizar porque a aplicação toda está baseada naquilo, né? Outra característica comum é que elas suportam pouca concorrência, né? Todos os processos são síncronos. Se um serviço estiver lento, toda a aplicação fica lenta, né? Essa é outra característica. A gente vê as famosas classes de 1000 linhas, né? É o que a gente fala de domínio anêmico, né? Domínio pobre. Aquelas funções faz tudo, né? Que nem tinha antigamente, né? Funções.asp lá, arquivo de 5000 linhas. A gente tem geralmente muita regra de negócio no banco, né? Essa é outra característica. Então, as camadas de aplicação não fazem nada e ficam fazendo proxy para uma procedure no banco que faz tudo, né? Outra coisa muito comum é pôr regra de negócio no barramento de serviços, né? Então, quem já mexeu com barramento de serviços vê lógicas em XML, né? Isso aqui é outra característica. Outra característica é que não tem nenhuma automatização de teste. Dificilmente você vê uma aplicação monolítica com teste automatizado, né? É quase impossível fazer e gerar massa e fazer funcionar. E outra característica comum é que ela não tem nenhum failover, né? Então, é, qualquer coisinha que fica fora do ar, geralmente a aplicação inteira fica fora do ar. Então, essas são características clássicas aí de aplicações monolíticas, né? E aí, como que surgiram os microserviços, né? A ideia dos microserviços. Basicamente, eles surgiram desses dois livros aqui, né? Do Eric Evans e do Val Vernon aqui, onde eles trouxeram o conceito do DDD, né? Domain Driven Design, que basicamente é uma série de conceitos, né, e técnicas é, pregando que a sua aplicação ela tem que ter foco no domínio, né? Então, o domínio de negócio é a coisa mais importante da aplicação, né? E ela define muito bem as fronteiras, né, entre os domínios de negócio. Então, essa é uma palavra muito importante aqui, né? Sempre que a gente fala de microserviços, domínios de microserviços, isso vem do conceito de DDD, né? E aí o DDD ele prega basicamente esses quatro temas, né? Então a gente tem muito forte o conceito do domínio, né? Que ele driva toda a nossa aplicação. Ele traz forte o conceito da linguagem, né? Então isso aqui basicamente prega que você tem que sempre procurar usar linguagens na programação que seja comum para a área de negócio, né? Então, por exemplo, se o seu usuário de negócio chama um cliente de participante, por exemplo, na sua classe Java, o nome da classe tem que ser participante, o nome da tabela tem que ser participante, né? O código ele tem que falar a mesma linguagem do time de negócio, porque isso facilita o alinhamento, né, entre os programadores e os gerentes e os usuários finais. Ele traz muito forte o conceito de contextos, né? Então, o que que são contextos, né? São basicamente pedaços da aplicação que tratam num determinado assunto, né? Então, você tem que ter isso muito bem separado, né, e não misturar os contextos, né? Então, por exemplo, o contexto de pedidos é diferente do contexto de busca, o contexto de carrinho, né?
Então você tem que ter muito claro os contextos da sua aplicação. E aí, por fim, você tem os modelos, né, que são basicamente a sua solução técnica, né, para o pro programa que você está desenvolvendo, né, o seu domain model, né, que são seus objetos, como eles se relacionam. Então, para quem não conhece o DDD, né, assim, eu recomendo fortemente, principalmente esse livro azul, né, que é o mais importante aí do DDD e mais famoso, que para quem não leu, na hora que lê esse livro aqui, ele muda completamente a forma de você pensar, né, no desenvolvimento de software, né. Eu diria que ele é meio que imprescindível para qualquer desenvolvedor. E aqui, como que a gente transformaria essa aplicação numa aplicação orientada a microserviços, né? Então, essa minha aplicação de e-commerce, ela viraria meu domínio de e-commerce, né? Aqui é o domínio do DDD, né? Em que cada módulo, né, da minha aplicação, ela vira um contexto dentro desse domínio, né? Então, eu tenho meu contexto de busca, que, como a gente viu, né, como ele é altamente requisitado, ele tem mais instâncias, né? Ele usa uma base Elasticsearch aqui que é propícia para buscas, né? Por outro lado, eu tenho o meu domínio de catálogo, que ele tem poucas instâncias, mas como ele tem muita leitura, ele se baseia num cache, né? Então aqui a gente vai ver que o nosso mecanismo de persistência ele passa a ser poliglota, né? Você não fica mais dependendo de uma base única, né? Você começa a separar esse dado, né? Então, no contexto do carrinho, eu posso usar uma base NoSQL, por exemplo, um MongoDB, né, para ter o acesso mais rápido, não estruturado. E na base de pedidos, né, que é altamente transacional, que eu tenho que garantir, né, transação, tudo, eu uso um MySQL, por exemplo. E essas informações, elas ficam separadas mesmo. E eu tenho aqui um barramento de eventos, né, que a gente chama de Event Hub aqui, que quando eu quero trocar informação, né, entre um contexto e o outro, eu posso usar nesse barramento de eventos para postar eventos. Então, por exemplo, chegou uma ordem, né, eu posto um evento aqui, ordem criada, por exemplo. Aí um outro microserviço que queira escutar esse evento, né, ele pluga aqui nesse barramento também e fala, opa, a ordem foi criada, então eu tenho que emitir a nota fiscal, por exemplo. Então, ele pega e emite a nota fiscal. Então, eu desacoplo, né, em vez de um microserviço chamar o outro, o microserviço posta o evento e o outro escuta o evento e processa, né? E aí, com isso eu vou reduzindo o acoplamento da aplicação. É, eu posso também fazer um microserviço chamar o outro diretamente, né? Também não tem problema nenhum. Desde que seja via uma API, né? Que é uma fronteira documentada, né? Uma interface oficial, né? O que eu nunca posso fazer, que é proibido, por exemplo, é um microserviço acessar a base do outro, né? Isso aqui é proibido. Então, geralmente é assim que funciona uma arquitetura de microserviços. Então, o contrário, né, de quando você faz errado, né, como você sabe que está fazendo certo, né, sua arquitetura de microserviços. Quando você aplica os conceitos de DDD, né, então você tem o conceito de domínios, de contexto, você usa a linguagem do negócio no seu código, você tem isolamento, né, entre os microserviços, é, principalmente lógico e muitas vezes até físico, né? Então, você pode até separar em servidores fisicamente, ou você pode separar em áreas dentro do mesmo servidor, mas os módulos eles ficam isolados, né? Você tem independência, né? Por elemento funcional da aplicação. Então, você consegue escalar por funcionalidade, né? Então, eu consigo escalar a busca, diferentemente dos pedidos.
né? Enfim. Eu tenho baixo acoplamento e alta coesão, né? Que são conceitos aqui da orientação a objeto básicos, né? Então, baixo acoplamento são classes que a fronteira de comunicação entre elas é reduzida, né? E alta coesão é responsabilidade única, né? Aquele microserviço ele só faz aquilo e nada mais, né? Você para de ter aqueles microserviços que fazem tudo, né? Você tem descentralização de dados e de governança, né? Então, obviamente, você deixa de ter uma aplicação única para ter vários microserviços. Então, você também tem que gerenciar isso de maneira descentralizada, né? Lembrando que isso é diferente de não ter nenhuma governança, né? Tem que ter sempre uma governança. É, geralmente não tem uma padronização forte, né, de plataforma ou tecnologia. A arquitetura geralmente ela é poliglota, né? Eu posso escrever um microserviço em Java, outro em Go, outro em .NET Core, né? Não tem muito uma necessidade de seguir a mesma stack. Tem esse conceito que é muito importante, né? Que é de Smart Endpoints e Dumb Pipes. Né? Então, Smart Endpoints quer dizer que o microserviço ele é altamente inteligente, né? Toda a lógica está nele. E Dumb Pipes significa que pipe é tubo em inglês, né? Então, tubo significa a nossa middleware, né? Então, significa que o middleware tem que ser burro e o serviço tem que ser inteligente. Que isso é diferente do que o pessoal faz nas arquiteturas SOA, né? Que o pessoal põe toda a regra de negócio no middleware, né? É um pouco o inverso, né? Eles favorecem a coreografia versus a orquestração, né? Então, orquestração é quando um serviço chama o outro e coreografia é basicamente quando você está orientado a eventos, né? A arquitetura geralmente ela é a prova de falhas, né? Tem alta resiliência. Então você implementa circuit breakers, né? Faz com que se um serviço falhe, você vai num cache, né? Volta a um valor padrão. Você consegue fazer essas estratégias. A gente consegue fazer estratégias de CQRS, né? Que é separar a escrita de leitura nos microserviços. O ambiente de execução ele é isolado e leve, né? Então é muito comum o pessoal usar containers para isso. E a gente tem forte cultura de agilidade e DevOps, né? Que favorecem todo esse ambiente, né? Então você começa a ter infrastructure, provisionamento automático, teste automatizado, CI, CD. Porque como sua aplicação está quebrada em componentes menores, né? Então você começa a ser mais ágil. E aqui o que não é uma arquitetura de microserviços, né? Então a gente fala que não é uma bala de prata, né? Então nem toda aplicação precisa de microserviços. Então aplicações internas que não mudam quase nunca, né? Esse tipo de aplicação não teria, por exemplo, necessidade, né, de quebrar em microserviços. Não é um objetivo a ser alcançado, né? Não é turismo tecnológico. Então tem muitas empresas que ficam testando 50 tecnologias, né, antes de para ver qual que é a mais ideal e aí nunca faz um microserviço, né? Só fica fazendo POCs eternamente. Então não é um bicho-papão, né? Não adianta ficar postergando essa iniciativa. Tem que começar pequeno, faz um microserviço, né? Ver como ele se comporta, tal. Não é mais barato nem mais simples para desenvolver, né? Isso aqui é geralmente para os gestores, né? O gestor acha que fazer microserviços vai ser mais barato, né? Mas na verdade a gente tem que desenvolver mais código e a arquitetura fica mais complexa, né? Só que aí o ganho vem de outras formas, né? Você
tem um ambiente mais estável, você tem menos problemas em produção, você entrega features mais rápido, né? Então, o ganho vem de outras formas, né? Não em si na arquitetura. Isso aqui era muito comum, né? O pessoal achava que comprar um API Gateway era fazer microserviços, né? Isso aqui é muito comum também em grandes empresas fazerem esse erro, né? Fazer um microserviço que chama um serviço antigo, né? Um serviço SOA. Isso aqui também não é microserviço, né? Você só criou uma camada a mais na arquitetura errada. Isso aqui é muito comum também, né? O pessoal faz microserviço só na camada de aplicação e bate num banco compartilhado que todo mundo bate, né? Então tudo é micro menos os dados, né? Tem gente que acha que transformar tudo em Docker, né, é fazer microserviço. Não tem nada a ver. E novamente da governança, né? Tem gente que acha que microserviço não tem governança, né? Deixa tudo largado, sem padrão. E também isso é errado. E aqui um pouco da como a gente traz isso para a arquitetura corporativa, né? Então aqui a gente deu um exemplo de uma aplicação, né, que é um cenário muito simples, de uma aplicaçãozinha sendo migrada para microserviços. Mas geralmente quando a gente vai numa grande empresa, né, a TI dessa grande empresa ela é muito mais complexa, né? Você tem milhares de bancos de dados, tem milhares de aplicações, tem milhares de plataformas, tem cloud, tem sistemas, né? Então é muito mais complexo do que uma simples aplicação, né? E aí aqui um pouco para quem conhece um pouco de arquitetura corporativa, né? A gente consegue fazer um bom comparativo aqui, né, de trazer o conceito de microserviços para a arquitetura corporativa, né? Então é muito comum, por exemplo, né, a gente ter os capability maps, né, que é os mapas de capacidades da empresa. Daí eu posso tenho o conceito de camadas de anticorrupção, né, que é como que a minha camada de aplicativo, né, se integra, né, com os demais sistemas. E posso construir camadas de abstração, né, que conseguem fazer meu DDD ficar agnóstico à tecnologia, né? E aí eu consigo trazer isso para o mundo dos microserviços, né? Então, como que a gente faz a decomposição da empresa, né? Então, diferente da decomposição da aplicação, né, que era muito simples, que eu tenho o conceito dos meus módulos, né, que estão ali naquele mundinho da aplicação. Geralmente eu tenho a mesma coisa numa grande empresa, né? Então, uma grande empresa, geralmente ela é organizada com alguma estrutura, né, de que a gente pode trazer para o conceito de domínios e subdomínios, né? Daí isso a gente chama de capability, né? Então, por exemplo, as empresas têm os domínios e subdomínios, a gente pode pensar como departamentos, né? Então, tem sei lá, o departamento de TI, o departamento de marketing, o departamento financeiro. E esses departamentos, eles têm capacidades, né? Então, por exemplo, o departamento financeiro, ele tem que fazer pagamentos, ele tem que fazer recebimentos, ele tem que emitir notas fiscais. O domínio de marketing, né? Ele tem que disparar campanhas, né? Criar públicos. É, eu tenho que ter um CRM, né? Um sistema de relação com o cliente. Eu tenho que ter meu ERP, por exemplo, né? Para gerenciar estoque, né? Então, e assim você vai separando, né? As capabilities da empresa, né? Então, geralmente a gente chama isso de capability map de 3 níveis, né? Então, que geralmente é como se fosse uma árvore de 3 níveis, né? Que eu tenho o domínio, aí do domínio eu vou para o subdomínio, né? Que é um nível de organização dentro do domínio. E aí, por fim, eu tenho a capability, que é a funcionalidade de negócio.
E aí, quando a gente traz isso para os microserviços, né? Daí eu tenho os meus bounded contexts, né? Então, saiu das capabilities, aí das capabilities eu identifico meus contextos, né? E aí não tem muito uma regra, né? Eu posso ter contextos que estão inteiros dentro de uma capability única, ou eu posso ter contextos que permeiam mais de uma capability, né? E aí, por fim, aí disso eu derivo minhas APIs, né? Então, acaba que as minhas APIs corporativas, né? Elas acabam refletindo contextos de negócio da corporação, né? E as APIs corporativas, na verdade, são os microserviços, né? Só que aí não são mais microserviços específicos de uma aplicação, né? São microserviços da organização como um todo, né? Que eles podem ser reutilizados, né? Dentro da empresa, né? Aqui alguns exemplos, né? De capability maps aí, né? Que eu puxei da internet, né? Então, tem vários tipos, né? De capability map, né? Então, até esses todos aqui são de 2 níveis, né? Então, geralmente é uma forma de você organizar as funcionalidades dentro da empresa. E aí, com isso, a gente cai também numa arquitetura de referência, né, para microserviços. Então, como que essa arquitetura ela foi evoluindo, né? Então, desde lá do passado, né, quando as empresas criavam aplicações monolíticas, que aí tinha o Vue, o Business e o DAO, né, e o banco, e aí ficava tudo junto. Aí, em determinado momento, veio o conceito de EAI no mercado, né, Enterprise Application Integration, que as empresas começaram a ter mais aplicações, né, e aí eles tinham que integrar essas aplicações de alguma forma. Então eles começaram a fazer uma aplicação chamar a outra, né, e aí isso de maneira recursiva, né, acabava que criava essas teias de aranha, né, uma aplicação chamando a outra aqui, e aí você perdia muito, meio que o controle, né, de quem chama quem, ficava muito bagunçado. Aí depois o mundo evoluiu para o SOA, né? Então, como que é uma arquitetura sua, né, um pouco mais organizada, né? Você tem um ESB aqui, né, o Enterprise Service Bus, e esse Service Bus ele expõe, né, os serviços da empresa, e daí, ao invés de uma aplicação ficar chamando a outra diretamente, né, elas se chamam através do bus, né? O bus orquestra elas, né? Então fica um pouco mais organizado. É que a gente tava assim, se a gente fosse ver as tendências de mercado, né? Sei lá, aqui no Sul a gente estaria sei lá, em 2000 e a gente está em 2021, né? Que até em 2012, mais ou menos, as empresas trabalhavam muito assim, né? 2012, 2014. Aí depois o mundo foi pro o pessoal começou a ver as necessidades das APIs, né? Então, quando começaram a vir as aplicações mobile, né, que não falavam muito bem com SOAP e tal, aí o pessoal viu a necessidade de começar a usar APIs REST, né? Aí eles criavam um API Gateway aqui em cima do Service Bus, né? Que a gente chama de SOA API Enabled. E aí, por fim, é no momento que a gente está hoje, né? Que é o mundo de microserviços, né? Então, a gente deixa de ter esses grandes centralizadores aqui e a gente passa a ter APIs corporativas, né, mais segregadas e mais inteligentes, né? E aqui um comparativo, né, para quem conhece SOA, né, quem veio do mundo de SOA, né?
Então, umas diferenças aqui. Então, SOA muitas vezes é parecido com microserviços, mas muitas vezes também é diferente, né? Então, muitas pessoas falam que o microserviço é o SOA feito da maneira correta, mas tem alguns conceitos que são antagonistas aqui, né? E aqui alguns exemplos, né, de arquiteturas de referência aqui para microserviços, né, que a gente trabalha. Então, geralmente você tem os canais de entrada da empresa, né? Então, os sistemas, aplicações, sensores, né? Essas informações elas entram através de um API Manager, né? Ou um API Gateway. Aí dentro desse API Gateway eu tenho minhas taxonomias de APIs, né? Então tem APIs internas, APIs privadas, APIs públicas, tenho BFFs. É, daí geralmente eu tenho um, uma engine de orquestração de containers, né? Que geralmente roda em Kubernetes, que é para eu poder ter os microserviços aqui dentro de maneira automática, né, sem desperdiçar recursos. Daí eu posso ter o conceito de Service Mesh, né, aqui é um exemplo do Istio, né, então eu posso ter um Service Mesh aqui também rodando dentro do Kubernetes. Eu tenho o meu farm de persistência, né, desses microserviços, daí eu tenho os bancos relacional, NoSQL, em memória, busca. Aí, geralmente quando vai falar com sistemas legados, né, a gente faz de maneira assíncrona, né, então a gente usa um barramento de eventos aqui. Pode ser um Kafka, um RabbitMQ, né? É, geralmente eu posso ter aqui um que a gente chama de Data Hub, né? Que é um repositório de dados com dados replicados aqui para fácil acesso, né? Dos microserviços. Então, às vezes, em vez do microserviço ir direto no legado, né? Consultar um dado, ele vai numa base NoSQL, né? Que já está com o dado do legado replicado lá dentro. Daí eu tenho um Authorization Server, né, que faz toda a parte de single sign-on, né, tanto para os microserviços, quanto para as APIs, quanto para os fronts. E ele é compartilhado, né, porque o token que você gera, né, do usuário, ele permeia, né, todas as camadas aqui. Esse é um exemplo, né? Aí tem um outro exemplo vertical aqui dessas camadas, né, que eu gosto bastante. Então eu tenho geralmente os fronts, né, da empresa, tem os parceiros de integração. As requisições entram através dos back-ends, né? Que podem ser BFFs ou monolíticos. Parceiros de integração geralmente entram através do API Gateway, né? E as APIs podem então ser APIs privadas, né? Que você libera via VPN, né? Só com muito cuidado. Ou podem ser APIs públicas, que é quando você tem um portal do desenvolvedor que qualquer pessoa pode entrar, criar uma conta e chamar suas APIs, né? Daí geralmente você tem um conceito no API Gateway interno que onde você expõe suas APIs corporativas, né? Então aqui a gente tem até um conceito que é importante, né? Que aqui eu tenho o API Gateway externo e aqui eu tenho o API Gateway interno, né? Onde eu padronizo aqui as APIs internas. E aqui eu tenho os microserviços de fato, né? Que eu posso quebrar em conceitos também, né? Eu posso ter microserviços que tem a regra de negócio. Eu posso ter microserviços que só fazem acesso a dados, né? Eu posso ter microserviços que só fazem desacoplamento, né? Trabalham como camada anticorrupção. E aí eu acesso meus dados, né? Meus bancos de dados, Oracle, MySQL, SQL Server. Ou acesso meus sistemas legados aqui, né? SAP, Salesforce, Siebel, enfim, qualquer sistema legado.
E aqui também um pouco mais de padrões, né, que a gente tem para microserviços, para a gente estruturar a arquitetura, né? Geralmente a gente tem o conceito de edge services, que são serviços de fronteira, né, que recebem de fato as requisições. Então, os edge services que geralmente tem que ter uma segurança muito forte, né, porque eles que estão expostos na internet, né, para ser chamados. Eles podem ser tanto BFFs, né, quanto podem ser APIs mesmo. Daí eu tenho essa camada do meio aqui que a gente pode chamar de três formas, né? A gente pode chamar tanto de business services, quanto de integration services, quanto de composite services, né? Tem empresas que chamam das três formas, que são serviços que geralmente fazem muitas coisas, eles orquestram, na verdade, outros, né? Eles não se resolvem sozinhos, né? Então, são microserviços que às vezes eles precisam chamar outro, então esse precisa chamar esse, precisa interagir com uma mensageria, né? Então são serviços que fazem operações complexas. E aí eu tenho o que a gente chama de core services ou atomic services, que são serviços que daí são totalmente independentes, né? Eles se resolvem sozinhos, né? Geralmente ele tem seu banquinho de dados, sua interface de entrada, ele não depende de outros, né? Ele se resolve sozinho. E aí esses daqui eles têm mais tendência a ser reutilizáveis, né? Porque eles têm uma responsabilidade muito bem definida. E já esses aqui de cima, eles fazem operações de negócio mais complexas, né? Então eles têm um reuso na camada superior, né? Então ele pode ser reusado entre aplicações da mesma empresa. E esses aqui eles podem ser reusados entre microserviços da mesma empresa, né? E aqui só para desmistificar um pouco, né, algumas lendas que o pessoal fala de microserviços, né? Então, tem gente que fala que cada microserviço precisa ter seu próprio banco, né? Isso aqui é meio que uma lenda, né? Assim, imagina você trabalhando numa área de infra de uma empresa, né? Você ter 1.000 microserviços, aí cada microserviço tem um banco, aí você tem 1.000 bancos, e aí você tem que fazer backup desses 1.000 bancos, garantir que eles estão de pé, né? Monitorar, né? Vira um inferno, né? Então, o que o pessoal faz geralmente é compartimentizar os bancos, né? Então, sei lá, não precisa ter 1.000, né? Mas sei lá, você pode ter uns 4 ou 5, né? Separados por área ou separados por assunto. E aí os microserviços você pode isolar como esquemas, né, dentro do próprio banco, né, que é o isolamento lógico mesmo, que já é suficiente, né, para ter muitos ganhos aí dos microserviços. Aqui outra lenda, né, que é obrigatório ter um API Gateway, né, dá para fazer microserviços sem API Gateway, né, dá para o seu API Gateway ser um microserviço, né, você não precisa comprar um API Gateway, você pode usar um Zoo da vida, né, ou um Spring Cloud Gateway, né. Na verdade, o que você precisa é de um edge service, né? Que pode ser qualquer coisa, né? Não necessariamente um API Gateway. Toda a comunicação entre microserviços precisa passar por um API Gateway, né? Então, tem gente que fica sempre reentrando no API Gateway, né? Para um serviço chamar o outro sempre através do Gateway. Isso causa muito overhead, né? Então, hoje em dia já existe um conceito que chama Service Mesh, né? Que resolve esse problema aqui. Então você pode ter o API Gateway só no ponto de entrada inicial, né? E depois você comunica dentro do Service Mesh. Isso aqui é outra lenda também, né? Tem gente que fala que todo microserviço, para ser microserviço, ele tem que sempre usar mensageria, né? Trabalhar com evento. Na verdade é bom, né? Quando ele trabalha com evento, mas tem muito momento também que um tem que chamar o outro de maneira assíncrona mesmo. E não tem problema nenhum, tipo, é super comum fazer isso.
Isso aqui é outra lenda também, que eu só posso ter um microserviço que lida com o cliente. A entidade cliente só pode estar em um microserviço. É, isso é uma lenda parcial, né? Na verdade, é bom você ter as entidades em lugares bem definidos, né? Mas você pode ter representações diferentes da entidade em microserviços diferentes, né? Então, por exemplo, você pode ter um microserviço de cliente, que tem entidade cliente, mas ele tem um propósito de cadastro, né? De lidar com dados de contato. Então, ele vai ter, sei lá, telefone, endereço, e-mail. Mas você pode ter um microserviço, por exemplo, que lida com cliente numa outra perspectiva, né? Uma perspectiva de marketing, por exemplo. Então, daí esse microserviço ele também vai ter a entidade cliente, mas ele vai ter outros atributos, né? Ele vai ter lá, preferências de notificação, interesses, e vai ter outros dados, né? Mas os dois falam da entidade cliente, né? Então, não existe essa regra. Isso aqui é outra lenda, né? Não existe reuso de microserviços, né? Obviamente, quando a gente está numa arquitetura corporativa, a gente precisa ter reuso. Não faz sentido ficar replicando o mesmo código, né, várias vezes. É obrigatório usar CQRS, né, em todo microserviço, então a empresa já cria um microserviço com duas bases já, isso aqui é mó lenda também. Pouquíssimos serviços, né, precisam de CQRS, né. É impossível monitorar o ambiente de microserviços, né, outra lenda, né. É só um pouquinho mais difícil, mas tem várias ferramentas, né, para isso, né. Basta centralizar os logs, ter trace distribuído e tudo mais. Isso aqui é outra lenda, né, que no microserviço não dá para garantir o commit na base e a postagem na fila, né, quando a gente está trabalhando com mensageria. Aí já tem uns patterns que resolvem esse problema, né, tem o que a gente chama de outbox pattern hoje em dia, para resolver esse problema. E essa outra lenda, né, tipo, cada endpoint precisa ser um microserviço, então sei lá, dentro da entidade customer, aí o cara põe o get num microserviço, o post em outro e o put em outro, né? Fica um nanoserviço, né? Na verdade. Aí também fica muito desorganizado, né? Fica muito complexo. O ideal é você ter um agrupamento mínimo ali nos microserviços, né? Que é o contexto mesmo, né? O contexto, ele pode ser um pouco mais abrangente, né? Não precisa ser tão granular, né? E aqui, para finalizar, né? Assim, para vocês terem ideia da complexidade, né, que é para a gente montar uma arquitetura decente, né, de microserviços, e porque que realmente as empresas contratam consultorias, né, como a Devires, né, que já tem muita experiência nesse tipo de arquitetura, né, então geralmente tem muitas coisas para se preocupar, quando na verdade as empresas gostam de se preocupar mais com o negócio, né, que é o que traz retorno, né, então deixa o time técnico se preocupar com essas coisas aqui, né, contrata uma consultoria e a gente ajuda nessa estruturação, né, mas começam a vir muitos assuntos que não tinham anteriormente, né? Então, Service Registry, Service Discovery, API Gateway, Service Mesh, Circuit Breaker, né? Fala de camada reativa, secrets, né? DevOps, monitoramento, enfim. Tem um mundo de conceitos aí que tem que estar bem estruturados para a arquitetura funcionar. E é isso aí. Essa era a apresentação que a gente tinha para fazer aqui de microserviços. Espero que
tenha ajudado aí de alguma forma, né, quem não estava tão familiarizado e fico aberto para o debate agora, para dúvidas.